Então, pessoal, muito tem se falado a respeito da economia do Brasil, é claro, é o tópico do momento, essa é a verdade, mas no sentido de o quão fundo nós já estamos na crise econômica. Ou vai ter uma crise mesmo? Tem gente que ainda está na dúvida, pode ser apenas uma marolinha, para usar a expressão do Lula, um ponto fora da curva de uma recuperação econômica que já dura mais ou menos aí quase uma década, né? E que vai continuar seguindo apesar disso, porque os ponteiros vão se ajustar. Bem, eu não sou tão otimista assim, acredito que estamos vendo um repeteco lá de 2014 e 2015, ou seja, o estertor de um momento econômico que vai descambar em uma recessão, infelizmente. Por mais triste que seja pensar isso, na verdade é o que tudo indica, na minha opinião, na minha compreensão dos fatos. O que é mais interessante, contudo, é analisando essa coluna aqui na Folha de São Paulo, tá? Da senhora Solange Sroor, sei lá como é que pronuncia isso, né? Que é diretora de macroeconomia para o Brasil no UBS Global Wealth Management. Enfim, né? O que ela falou aqui é o seguinte, que o que ela esperava relatar, comentar aqui na coluna dela em dezembro de 2025, ela está comentando em dezembro de 2024, ou seja, o ano de 2025 começa do jeito que ela esperava que o ano terminasse. Estamos uns 12 meses adiantados no sentido de uma crise econômica, o que pode indicar que, na verdade, a situação é muito pior, porque estamos diante de uma deterioração ainda mais intensa do que se imaginava. Vamos dar uma olhada aqui na análise dela, nos argumentos, e eu vou falar para você. Ela está bem certa nisso aí, viu? Mas antes, não se esqueça de se inscrever no meu canal se você ainda não for inscrito. E se você quiser colaborar ainda mais com este meu trabalho, você pode se tornar membro patrocinador do meu canal. Com valores a partir de R$ 1,99 por mês, você me ajuda bastante dessa forma. Pode ter certeza disso. Então, é a última coluna dela no ano, aqui escreveu, ou publicou pelo menos, no Natal, trabalhando no Natal, isso é muito bom, né? Mas, enfim, uma retrospectiva, deveria ser uma retrospectiva do ano, e de certa forma tem essa característica, mas o que a senhora Solange afirma aqui, o que ela chama a atenção é justamente o quão adiantada a situação de deterioração econômica do Brasil se encontra, né? Como essa situação está um ano avançada praticamente, porque ela começa dizendo que escreve essa coluna abordando o tema que ela já se preparava para abordar em 2025, no final de 2025, na preparação para 2026. Por quê? Porque 2026 é ano eleitoral e ano de eleições majoritárias, presidente, governador, senador, enfim. Muita grana se gasta nesse período, né? Então, o fiscal vai para as cucuias em ano eleitoral. Nesse ano foi um pouco, mas são eleições municipais, essa é a verdade. Eleição para presidente, realmente, o cara que está no poder e quer se reeleger, tudo indica que vai ser o caso do Lula, o cara enfia o pé na jaca mesmo e gasta bastante, sem sombra de dúvidas, né? Então já é esperado isso de um ano que vai começar aí com gastos e um desequilíbrio fiscal. Então, a virada de 2025 para 2026 deveria apresentar um cenário de incerteza, de preocupação com o fiscal, de preocupação com o orçamento, pressões que isso pode ter no câmbio, pressões que isso pode causar na taxa Selic, né? Mas se você está acompanhando alguma coisa, está lendo uma notícia por semana em matéria econômica no Brasil, você sabe que tudo isso já está aí, às portas. Essa é a verdade, né? Que essas incertezas fiscais vieram mais cedo do que se esperava, né? Então, o que ela coloca aqui é que a surpresa não é tanto que vai ter incerteza fiscal, isso todo mundo sabia que em algum momento teria. A surpresa é ter acontecido tão cedo assim, né? Porque o cenário já se materializou agora em 2024. E aí, meu amigo, isso nos garante pelo menos 2 anos de incerteza fiscal daqui para frente, 2025, porque é um ano que já nasce condenado, e 2026 porque é ano eleitoral, o que fizerem não vai mudar esse cenário aí, né? Então, aqui é um ponto que eu falo desde o princípio, eu não entendo como teve gente que defendeu isso
parecendo defender de forma honesta. É um desconhecimento econômico absurdo a questão do arcabouço fiscal, né? Então, ela coloca isso, né, que o arcabouço fiscal foi criado em 2023 e trouxe, né, ele trouxe junto de si regras que, obviamente, fariam com que ele fosse insustentável. Por quê? Qual o motivo principal disso? Ela expõe aqui também, o arcabouço fiscal foi criado para ser mais flexível que o teto de gastos, ou seja, para permitir uma ampliação de despesas. Aí o pessoal fica se perguntando por que a dívida pública no Brasil está crescendo tanto no governo Lula, por causa dessa bosta de arcabouço fiscal. É por causa disso. Primeiro, a PEC da transição, aquele presentão para o Lula gastar uma grana violenta, e agora o arcabouço fiscal para jogar a última pá de cal na credibilidade econômica e fiscal do Brasil, né? Então, inclusive, ela fala aqui que essa crise de confiança que nós estamos enfrentando não deveria nem surpreender, porque realmente era óbvio, era evidente que isso iria acontecer. E ela fala aqui, né, que a surpresa verdadeira é a falta de percepção política, né, de que você não fazer nada nesse momento, você não conter os gastos, isso vai comprometer a economia brasileira, inclusive no decurso das eleições de 2026. Mas eu vou além. Discordo dela, isso não é surpresa também. Eu tenho falado isso desde as eleições, desde a campanha eleitoral. O Lula não tem compromisso fiscal, ele vai gastar tudo o que tiver direito e tudo o que não tiver direito também. Vai torrar grana, vai elevar a dívida pública, e é o que tem acontecido. Não porque eu sou vidente, não porque eu sou a mãe de nada do libertarianismo, mas é porque é algo gritante. É algo mais do que evidente. É o que o Lula fez no passado. Não teria por que ele agir de forma diferente, né? Então, qual que é a retrospectiva de 2025 nesse cenário? Dólar acima de R$6, uma tragédia completa, e não desce de jeito nenhum. Banco Central torrando dinheiro, vai fazer mais outro leilão aí, ao que tudo indica, né? Eu tô saindo da notícia aqui, né? Vai fazer um outro leilão, ao que tudo indica, a coisa vai dar uma arrefecida, mas logo vai subir de novo. O mercado já está projetando uma taxa Selic de 16,5% ou mais, e a Bolsa de Valores despencando, né? Como que vai ser 2025, portanto? Vai ser um ano com uma inflação elevada, essa é a verdade. E a inflação acumulada 12 meses vai assustar, vai assombrar o brasileiro logo no começo do ano, porque tivemos janeiro, fevereiro e março com queda de preços de vários itens em 2024. Isso não vai acontecer em 2025. O lojista, o varejista está represando preços para o final do ano, mas vai ter que repassar agora café, leite, carne bovina também. Tudo isso vai puxar a inflação para cima ainda mais. E aí o que vai acontecer, né? Obviamente você vai ter uma repercussão na imagem pública do Lula. Fora que, como era de se esperar, o crédito vai cair. Com essa taxa Selic lá nas alturas, ninguém vai conseguir pegar dinheiro emprestado no Brasil. O desemprego vai voltar a subir e aí teremos uma queda de confiança generalizada, né? A taxa de investimento, que inexiste no Brasil, essa é a verdade, uma das menores da história, vai cair ainda mais. E eu vou fazer um vídeo só tratando da fuga de capitais no Brasil, porque é um tema realmente importante, né? O que vai acontecer a partir daí, né? Vamos ter um período muito turbulento que poderia ser atenuado, né, se o arcabouço fiscal, nas suas próprias regras frouxas, fosse reforçado e preservado. Só que não tem nenhum indicativo de que isso vai acontecer. Na verdade, o arcabouço fiscal é natimorto. Ele foi concebido com regras que o governo não iria seguir. Por exemplo, né, coisas que poderiam ser feitas aqui, né? Claro, todas as mudanças maiores do que o governo já propôs, mudanças no BPC, no seguro-desemprego e na desindexação dos gastos obrigatórios, que é o grande problema hoje, aquele mínimo constitucional da saúde e da educação, né? Então, ela cita o problema aqui também das intervenções do Banco Central, né, no mercado cambial, do Tesouro recomprando títulos e tudo mais, porque realmente não dá para fazer isso de forma eterna e a raiz do problema não está aí, está na questão
fiscal de fato, né? E aí, como se já não bastasse isso, o cenário externo vai piorar. Esse é o preço mais caro que se paga quando você não tem uma situação econômica interna estabilizada. Qualquer vento mais forte que sopre lá fora vira um furacão, vira um tufão dentro do país. E agora o Fed não vai manter o ciclo de cortes, né, que ele estava fazendo, o que deve fazer com que o dólar se valorize ainda mais. Já está a R$6, imagina como é que ele vai ficar. Daqui para frente só vai piorar, de fato, né? Então, ao que tudo indica, a crise que estava prevista, desenhada para 2026, vai chegar antes disso, né? E aí fica a grande questão. Como é que nós vamos atravessar os próximos 2 longos anos? Infelizmente, serão anos muito difíceis mesmo, longos pra caramba, vão demorar a passar, e talvez o Brasil sequer consiga suportar 2 anos de governo Lula. Eu falei disso recentemente num vídeo aqui no canal, comentando a opinião de um agente do mercado também a esse respeito. Eu vou deixar esse vídeo recomendado para você continuar assistindo aqui no meu canal, se mantendo nesse tema. Não se esqueça de se inscrever se você ainda não for inscrito, e até a próxima.